Muito bem, pessoal. Então, o tema da nossa aula de hoje, né, é sobre expansão marítima e absolutismo. E como tinha comentado com vocês, né, então, é importante nós percebermos que o que gerou isso, gente, foram, no caso, né, as transformações que ocorreram entre os séculos XIV e XV na Europa. Principalmente, ali nós temos no primeiro item, né, os questionamentos dirigidos à Igreja Católica, declínio do poder dos senhores feudais e gradual centralização dos estados modernos, renascimento comercial urbano e o crescimento e fortalecimento da classe burguesa. Muito bem. Esses dois itens, gente, quando coloca ali, no caso, né, o absolutismo, a formação dos estados monárquicos e também o período das navegações, eles são coisas muito ligadas, né? A gente tem que tentar entender isso. Né? O século XIV, gente, que vai pelos anos 1300, ele é um século, no caso, que ele estava que houve um grande questionamento relacionado à questão da Igreja Católica, principalmente por causa da questão da peste negra, ok? Então a peste negra foi uma grande epidemia, né, que teve na Europa e acabou dizimando entre um terço e um meio da população europeia da época. Né? Então isso acabou fazendo com que esses questionamentos relacionados à Igreja Católica se tornassem mais intensos, né? Por que Deus permitiu aquilo, tal, enfim. Lembrando que a Igreja Católica, no tempo da Idade Média, ela era a instituição mais poderosa que havia. Né? Aí nós vamos ter também a questão, como diz ali, o declínio do poder dos senhores feudais, né? E gradual centralização dos estados modernos. Aqui nós temos também, né, ou seja, os senhores feudais vão perdendo poder, conforme nós já estudamos no capítulo anterior, né, na última aula do terceiro bimestre. O renascimento comercial urbano, que faz surgir, no caso, uma nova classe social, que vai ser a classe burguesa, mas também o renascimento do comércio, o renascimento das cidades afetam o feudo. O feudo que basicamente não tinha comércio, né, que tinha muito pouco comércio, e o feudo que é uma região que geralmente ele não é urbano, ele é mais uma área rural. E o crescimento da burguesia, né, ou seja, a burguesia quando passa, no caso, a trabalhar, né, ele passa a trabalhar, no caso, com a questão do comércio, principalmente, né, e com a venda de especiarias, ela começa a enriquecer de forma considerável. Bem, participação da burguesia. Então diz ali, os burgueses estabeleceram relações comerciais com o Oriente, trazendo novos costumes, isso a partir da Quarta Cruzada também, que eu já comentei com vocês, né, na última aula. Tradições e conhecimento para o Ocidente. O comércio intenso e externo possibilitou o enriquecimento dos burgueses, né, contribuindo para o desenvolvimento urbano e para o surgimento de novas práticas mercantis. Então aqui, por enquanto, nós estamos vendo o quê? Nós estamos vendo uma introdução, né? Ou seja, por que possibilitou essa mudança na Europa? Porque é bom lembrar que a burguesia, por causa desse enriquecimento, ela vai fazer aliança com os reis, né? Os reis procuram fazer aliança com a burguesia, e nessa aliança que os reis fazem com a burguesia, o que vai ocorrer? Vai ocorrer a formação das monarquias nacionais, ou seja, os reis voltam a almejar o poder, e a classe burguesa seria beneficiada com as políticas dos reis. Muito bem, vai ser nesse contexto, né, dessa aproximação entre burguesia e monarcas que vai surgir o absolutismo, né, que nós temos aqui, né, que surge o absolutismo que nós temos marcadinho aqui, ok? Então, vamos lá, gente. O que é o absolutismo? Então, aqui no conceito, né, gente, diz assim, né, na origem do termo, né, significava poder ilimitado e arbitrário. No contexto do século XV e XVI, compreende-se como uma forma de governo em que o poder dos governantes, apesar de não depender de outros poderes, não era ilimitado, pois estava sujeito a regras pré-estabelecidas e a valores e crenças da época. Né?
Então, quando a gente costuma dizer que é poder ilimitado, a gente sabe que poder ilimitado, na verdade, não existe. Mas, assim, o rei, o que fosse a vontade do rei, basicamente tinha que ser feita como sendo propriamente a questão, vamos dizer, da vontade de Deus. Qual foi o surgimento disso? As cruzadas e o renascimento comercial e urbano contribuíram para a gradual concentração de poder dos reis, né, o que fundou as bases dos estados modernos. Como isso, né? Só lembrando, né, as cruzadas, né, elas trouxeram, pelas cruzadas vieram as especiarias, né? Essas especiarias fizeram renascer o comércio, né, o comércio na Europa, e, consequentemente, o surgimento das cidades. E após isso vai surgir uma nova classe social, a classe da burguesia, que sim, aí da união entre reis e burgueses é que começa a ter propriamente, né, os reis, eles passam a centralizar mais o poder. Lembrando que na Baixa Idade Média ainda o poder era descentralizado, ou seja, cada senhor feudal mandava em sua propriedade. E características, né? Para o funcionamento dos estados nacionais era preciso existir um forte aparato militar, um complexo sistema administrativo com leis impostas, além de um grande afluxo de riquezas. Bem, então essa questão do militarismo foi o que aproximou os reis da burguesia, né? Por quê? Porque eles precisavam, para eles mostrarem o poder, eles precisavam ter um exército, ou seja, a questão do exército ainda hoje vamos dizer assim, é a força bruta legitimada do Estado, né? Então eles precisavam ali sim, no caso, ter ter exército, mas o problema era o seguinte, como que eles iam fazer exército sem ter dinheiro? Então, justamente é essa questão do dinheiro que vai fazer os reis se aproximarem da burguesia. Ok? E nessa época, gente, é interessante porque vai surgir, né, nessa região, vai surgir um grupo de teóricos, os chamados teóricos absolutistas, que esses teóricos, no caso, eram pessoas que defendiam as ideias, né, as ideias de centralização do poder e ajudaram a dar uma base, vamos dizer assim, escrita, uma base ideológica, né, para o movimento. O mais conhecido de todos eles, né, é o primeiro que nós temos aqui, né, que é o senhor Nicolau Maquiavel, né, que nós temos nessa primeira partezinha aqui. Bem, o Maquiavel, gente, qual foi o grande, vamos dizer assim, o grande legado dele? Ele escreveu uma cartilha chamada O Príncipe, que ele diz ali, né, discorreu sobre a melhor forma de um governante administrar o próprio território. Se vocês quiserem anotar aí algumas coisas, gente, a história do príncipe ela é bem curiosa. Então, o Nicolau Maquiavel ele estava querendo ganhar um emprego, né, vamos dizer assim, não é bem uma prefeitura, mas num reino. Mas é como se fosse uma prefeitura, porque rei, veja, aqui nós estamos, Nicolau Maquiavel é italiano. A Itália nessa época ela era dividida em cidades-estado e estado independente. Então um rei era basicamente quase como que um prefeito, sabe? Uma coisa mais ou menos assim. Claro que havia menos cidades do que tem hoje. Mas muitas vezes o poder de muitos reis estava limitado a isso, a um território pequeno, não propriamente a um território grande. Bem, então o que ocorre? O Nicolau Maquiavel ele escreveu uma carta para o príncipe da cidade de Florença. Aí o nome, né, o príncipe. Essa carta, uma grande cartilha, tanto que vira um pequeno livreto, né? Essa grande cartilha que ele escreve o que o governante tem que fazer para manter o poder, né? E a base é justamente isso, é a questão da manutenção do poder, né? A ideia do livro é isso, ou seja, e você pode recorrer a meios ilícitos para manter o poder. Um dos capítulos mais conhecidos do Príncipe é o capítulo, talvez, que fale se o rei deve escolher ser amado ou ser temido. Se eu não me engano, é o capítulo 28. E o Maquiavel faz uma análise. Ele diz assim, olha, um rei, se ele for amado, ele é bom isso para o rei, mas pode ser que tenham pessoas na nação que queiram tomar o poder, porque você não conhece todo mundo. E essas pessoas, pelo rei ser amado, o que elas vão fazer? Elas não vão respeitar o rei. Se o rei for temido, as pessoas podem até não amar, não gostar dele, mas vão pensar duas vezes antes de fazer uma revolta. Aí Nicolau Maquiavel diz assim, olha, o ideal seria que o rei fosse os dois, temido e amado.
mas se não der para ser os dois, que ele escolha ser temido do que amado. É uma coisa bem interessante, né? Bem curiosa. Bem, o Maquiavel nesse livro, gente, ele vai também criar a ideia de que ele vai criar a ideia basicamente que não está escrito na obra dele, mas que é bastante conhecido, vamos dizer assim, é bastante conhecido na obra de Maquiavel a ideia que as pessoas colocaram depois de que os fins justificam os meios, né? Então, vou escrever aqui, né? Os fins justificam os meios. Isso aqui é um ponto importante. Por quê, gente? Porque o Maquiavel, o Maquiavel ele defendia justamente isso, ou seja, qual é a ideia dos fins justificam os meios? É mais ou menos assim. Por exemplo, importa você alcançar o teu objetivo, não importa de que forma, sabe? Você pode alcançar os teus objetivos usando meios ilícitos para isso, inclusive matando, né? Você faz uso da violência. Então, por isso que o termo maquiavélico que nós temos hoje vem de Maquiavel, né? Que é um sinônimo de maldade, né? Mas assim, só para encerrar a história, então ele escreveu essa cartilha, mandou para o príncipe lá da cidade de Florença, e o príncipe morreu no meio do caminho quando a carta estava indo. E daí assumiu um outro príncipe, assumiu um outro rei que não era muito conhecido do Maquiavel, e deixou essa cartilha guardada. Depois de um tempo eles descobriram e viram que era algo interessante para se colocar em prática. Bem, vamos para frente. Gévaudan, né? Gévaudan, então ele diz assim, ele defendeu a teoria do direito divino dos governantes, independentemente de suas ações. Gévaudan, juntamente com o Jacques Bossuet, eles fazem parte dos famosos teóricos do direito divino dos governantes. Bem, no que se baseia isso, gente? Se baseia no seguinte, se baseia que eles defendem, no caso, que o poder do rei deriva do poder de Deus. A grande base que eles tiram para isso é da própria Bíblia, né? Então, por exemplo, principalmente do Decálogo de Moisés, né? Então diz assim, eles pegam a história do povo hebreu apenas, né? Não dos outros povos, não consideram o povo hebreu daquele momento que Deus guiava o povo no deserto, né? Quem conhece lá as histórias da Bíblia, do livro do Êxodo, sabe disso. Deus guiava o povo no deserto com uma nuvem durante o dia, né? Uma nuvem que ia conduzindo o povo onde eles tinham que ir. E quando Deus dá a Moisés os mandamentos, né, que sempre Moisés consultava a Deus o que era preciso fazer, né, antes dos mandamentos, depois também acabou consultando, mas assim, Deus acaba entregando para Moisés as tábuas da lei, né, os 10 mandamentos. Aí a partir desse momento que Deus entrega as tábuas da lei para o povo, para Moisés, então Deus como que passa a sua responsabilidade de governar para Moisés, ou outorga aos homens. A partir daí, os homens governam os homens, sabe? Então é daí que vem essa ideia, né, do direito divino dos governantes, né? Ou seja, tem a permissão de Deus. O Thomas Hobbes. Então, o Thomas Hobbes ele escreve, né, uma obra chamada Leviatã, elaborou sua teoria política defendendo a criação de um poder centralizador para controlar a natureza humana, né? Aquela história de que o homem é o lobo do próprio homem, né? Ou seja, se o homem não tiver o domínio, ele acaba se devorando. Ele lança mão dessa figura vamos dizer assim, que é o Leviatã, que muita gente diz que é uma figura mitológica bíblica. Recentemente, em uns estudos que eu andei fazendo, né, gente, o Leviatã, ele na Bíblia, quando aparece muitas vezes o Leviatã, alguns padres exorcistas falam que ele é uma referência a Satanás, né? Mas enfim, vamos pegar essa parte o que diz como é o Leviatã na Bíblia, que ele é um grande, vamos dizer assim, um grande monstro, né?
indestrutível, né? Que a lança não é capaz de passar a sua couraça, ou as flechas não são capazes de penetrar nele, enfim. Né, vamos dizer assim, como se fosse um monstro muito poderoso. Bem, o que o Thomas Hobbes faz? O Thomas Hobbes ele vai lançar a mão dessa figura do Leviatã para criar uma linguagem metafórica, né? Como se o monstro fosse o Estado. Mas assim, é muito curioso, né, algo que ocorre na obra Leviatã, que é propriamente a questão da capa original da obra. Então a capa da obra ela mostra assim, ela mostra no caso como se fosse assim atrás das montanhas tivesse uma grande figura de um ser humano, né? Tem lá a cara de um rei, né? Cabeludo, barbudo, tal. Ele está com uma coroa, que significa que ele é o rei. Numa das mãos ele tem um cetro, símbolo do poder político, e na outra mão ele tem uma espada, símbolo do poder militar. E aí o que é curioso nessa capa é assim, o rei ele está em tamanho extremamente desproporcional, né? Mas assim, na parte do corpo do rei, o que aparece? Aparece como se fossem muitas pessoas fazendo parte do corpo, né? Como quem diz assim, ou seja, o rei é a cabeça do Leviatã e o povo é o corpo. E assim como naturalmente, para que uma coisa funcione, para que um corpo funcione, é preciso que o corpo obedeça às leis que vêm da cabeça, assim também para um Estado funcionar é necessário que o Estado obedeça às leis que vêm da cabeça, que é o rei. Então é essa alusão aí no caso que eles fazem, né, que ele faz do Leviatã. Muito bem. Dentro dessa política, gente, dessa política que tem do rei aí, nós vamos ter um tipo de política, né, chamado de mercantilismo. Então, é difícil definir o mercantilismo, né, mas o mercantilismo diz ali, né, um sistema econômico que contribuiu para a manutenção do absolutismo com a ampliação de recursos financeiros. Caracterizou-se por promover políticas monopolistas e restritivas. Na verdade, as práticas mercantilistas, que são essas aqui, é o que define o mercantilismo, sabe? Então, essas práticas aqui, que já está destacado, vou deixar só dar mais um destaque aqui, né? Essas práticas mercantilistas aqui é o que define o mercantilismo, ok? Então, vamos começar ali, né? Então, a gente sabe que quando os reis tiveram esse poder absoluto, aí no caso, foi numa época de navegação, né? Ou seja, eles tinham colônias em outros lugares, a gente já vai ver ali no caso, descendo a página daqui a pouquinho. Mas assim, monopólio. O que é o monopólio, gente? Então, por exemplo, a metrópole tem o direito exclusivo de mandar na colônia. Era o que acontecia entre Brasil e Portugal, né? Brasil era mandado por Portugal. Portugal tinha o direito exclusivo de mandar no Brasil, né? Explorar o Brasil. Protecionismo. O que é o protecionismo? O protecionismo é assim, é uma política de valorização da economia nacional. Por exemplo, então, você valoriza aquilo que é feito dentro do país, do teu território. Se vir alguma coisa de fora, você lança uma tarifa alfandegária para que esse produto fique caro e para que as pessoas não possam comprar. Né? Mas o protecionismo é basicamente isso. Você valoriza o produto nacional, aumentando as taxas de importação, né, dos produtos estrangeiros. Metalismo. O que vem a ser o metalismo? O metalismo é a característica mais importante aqui, gente, tá bom? Dessa época. Isso aqui seguiu esse padrão ouro, vamos dizer assim, como era chamado, ele seguiu até a crise 29. Um país é rico, né, a definição é metalismo ou bulionismo. Um país ele é rico na medida de metais preciosos que ele possui, sabe? Então a riqueza de um país vem disso, da quantidade de metais preciosos que ele tem. Por isso que os países, por exemplo, Espanha e Portugal, quando vêm para a América, o grande objetivo deles é encontrar metais preciosos. A Espanha teve mais sorte que chegou e já encontrou. Portugal demorou mais um século para encontrar. A outra, balança comercial favorável. O que é isso? Essa, gente, é uma tese que tem até hoje, né? É uma tese política que tem até hoje, ela é bem interessante, porque, assim, eles falam assim, que se um país quer vender
Um país quer enriquecer, ele precisa fazer o quê? Ele precisa comprar menos e vender mais. Então, assim que ele vai adquirir riqueza. Então, assim que eles procuravam fazer também, ela serve até hoje para as questões econômicas de hoje ainda serve isso aí, gente, né? Ainda é válido, né? Como lei de mercado. E a questão do pacto colonial, né? O pacto colonial tem a ver, o pacto colonial, gente, tem a ver com o monopólio, né? Que está aqui, né? E o pacto colonial diz quase que a mesma coisa. Ou seja, o que é o pacto colonial? O pacto colonial é o seguinte: por exemplo, que na verdade não é um pacto, é uma imposição. Né? Pegar o exemplo de Brasil e Portugal novamente. Brasil era a colônia, metrópole era Portugal. Então, por exemplo, a colônia só compra da metrópole e a colônia só vende para a metrópole. Com um detalhe, a colônia manda matérias-primas e gêneros tropicais a baixo preço para a metrópole e a metrópole transforma em manufaturados e devolve para a colônia. Bem, como a colônia sempre vende por preço baixo e compra por preço alto, essa colônia sempre vai estar no prejuízo. Né? Então, por isso que eram chamadas de colônia de exploração. Ok, gente? Então, dentro dessa prática aqui que nós temos, né, mercantilista. Muito bem. Dentro da questão da expansão comercial, gente, nós vamos ter, então aqui nós vamos ter alguns pontos bem importantes no caso, relacionado à questão da expansão comercial. Bem, então os monarcas e burgueses, eles se aliaram em busca de novas rotas comerciais, né, conforme eu já tinha comentado com vocês. Né? O que os monarcas queriam? Visavam ampliar suas riquezas, e os burgueses almejavam conseguir produtos nas regiões produtoras sem interferência de atravessadores, ou seja, eles almejavam a mesma coisa que os monarcas também, ampliar suas riquezas, porque se você compra direto do produtor e não precisa passar por um atravessador, automaticamente você terá mais lucro no comércio. Então, ambos procuravam a mesma coisa. Os monarcas, além de ampliar as riquezas, procuravam centralizar o poder, e os burgueses procuravam almejar aumentar suas riquezas. Bem, um fato extremamente importante que teve nisso, gente, foi a questão da queda de Constantinopla, em 1453, que restringiu o mercado com o Oriente. Bem, é por isso que Constantinopla, quando os turcos otomanos tomam Constantinopla, que era uma das principais vendas de especiarias do Oriente, o que vai acontecer? Vai acontecer que vai ficar muito caro o comércio de especiarias para os europeus, quase que inviável, praticamente inviável. Por isso que o turco, gente, tem a fama ainda na Europa, né? E nós ainda eles têm esse estigma, né, de serem pessoas ali muito ligadas ao dinheiro, tal, com pessoas que gostam do dinheiro, do comércio, tal, tudo isso é justamente por causa desse fato histórico. Bem, a burguesia ela buscou formas de manter o comércio dinâmico e lucrativo, ou seja, de que forma? Os Estados Ibéricos passaram a explorar o Oceano Atlântico. Então a ideia que teve, no caso, né, os espanhóis e portugueses, os portugueses já tiveram essa ideia antes de 1453. Né? A expansão marítima portuguesa, ela vai começar no ano... A expansão marítima portuguesa, gente, ela vai começar no ano, né, de 1415, ou seja, bem antes de 1453. 1453 eles já estavam chegando propriamente quase que no hemisfério sul já do continente africano, sabe? Então, não... No hemisfério sul não, desculpe, na linha do Equador. Então eles estavam chegando quase que na linha do Equador já, então eles já estavam bem avançados. Os espanhóis eles não tinham nem iniciado suas viagens marítimas, ok? Então os Estados Ibéricos passaram a explorar o Oceano Atlântico, mas o que vai ocorrer aqui, gente? Em 1405, a partir desse momento, os portugueses intensificam a exploração ao continente africano na tentativa de achar uma nova rota para as Índias. Ok? Bem, então aqui nós temos, né, uma imagem, no caso da questão das grandes navegações, né, a questão dos índios, os navios chegando, os primeiros contatos, e aqui as grandes navegações como elas foram no caso, né, até o século XV,
E no século XV? Bem, até o século XV, falta de conhecimento a respeito das terras do Oriente. Realmente, gente, havia muitos mitos, né, que eram muitas histórias que eram contadas sobre as terras orientais, mas assim, muita coisa imaginária, né? Monstros marinhos que comiam as embarcações. Você não podia navegar demais até o Oriente, porque senão, se você navegasse, aquela ideia do terraplanismo, né? Que eu não, gente, eu não, desculpe se alguém aí acredita nisso. Hoje do terraplanismo, gente, que coisa absurda, né? Hoje o pessoal achando que a Terra ainda é plana, isso aí é uma ideia antiga, gente, não é nem medieval, porque na Idade Média eles já sabiam que a Terra era esférica. Então, eles achavam que se você navegasse demais, porque o mundo era plano na visão deles, né? Se você navegasse demais, você caía na beirada do mundo ali, né? E ficava vagando pelo universo. Se você chegasse aonde o sol nasce, aonde o sol se põe, na hora ali, as águas fervilhavam e você ia morrer cozido. Se você atravessasse a linha do Equador, você ia virar negro, sabe? Então, assim, muito pensamento assim supersticioso. E esse pensamento supersticioso vem por causa da falta do conhecimento científico, né? Mas que eles tinham. Então, navegar para eles era uma aventura, né? Então, ali detém, né, relatos impregnados de mistério e fantasias, né? Instigavam viajantes, isso que eu estava comentando com vocês. Então nós vamos ter ali Portugal, principalmente, que vai investir em navegação com a Escola de Sagres, que diz ali, né, estudo de mapas, conhecimentos transmitidos pelos muçulmanos, e estados unificados possibilitaram o pioneirismo de Portugal e da Espanha no processo de expansão ultramarina. Então Portugal Portugal vai passar, no caso, a produzir conhecimento nisso, de como desenhar mapas, da questão cartográfica, da questão de como construir embarcações, né? Então, isso que nós vamos ter até o século XV. Século XV termina em 1500, ok, gente? Aí, no caso, né, até o século XV, ele começa em 1401 e termina em 1500, ok? Só para a gente se localizar. No século XV, então, o que nós temos lá? Diz lá, ó, vencendo medos e o desconhecimento a respeito do Oceano Atlântico, os portugueses chegaram à costa ocidental africana em 1435. Costa ocidental aqui é o Cabo Bojador, ok, gente? Do famoso poema de Fernando Pessoa, né, que fala sobre as navegações. Mar Salgado, né? Não sei quem conhece, né? Diz assim: ó mar, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer cruzar além da dor tem que cruzar o bojador. Enfim, muitas vidas se perderam, né, gente, nesse período aí, por causa das navegações, a precariedade das navegações, a precariedade das embarcações, a falta de conhecimento, enfim, tudo isso surgiu, fez com que tiveram muitos acidentes, né, no caso, com embarcações, muitas mortes. Bem, em 1492, gente, Cristóvão Colombo, né, com recursos espanhóis, atingiu o continente africano. Ali tá só que tem uma correção para fazer, gente, né? Pedir que vocês arrumem aí na apostila de vocês, né? Aqui então não é continente africano, é continente aqui, olha. É continente americano, ok? Não africano. Então, risco africano lá e coloca americano. Ele atingiu o continente americano. Aqui tem um detalhe curioso dessa viagem, que é o seguinte, que o Cristóvão Colombo ele já sabia da questão da esfericidade da Terra, e a ideia dele era simples, a ideia dele era assim, que os portugueses eles estavam chegando às Índias, e eles já tinham chegado em 1498 eles chegaram às Índias, mas em 1488, ou seja, antes de 1492 de Colombo, em 1488 eles já chegaram no sul do continente africano,
E eles perceberam que dali, no caso, eles podiam navegar para o Oriente, ou seja, era possível a chegada das Índias contornando a África. E a ideia do Colombo era contrária, chegar às Índias navegando para o Oriente, né? Porque a Terra é esférica, então se você navegar no sentido contrário, você vai dar a volta no planeta e vai chegar nas Índias. Essa era a ideia dele. Estava certo na ideia dele. O que ele não sabia é que tinha um continente no meio do caminho, né? Que é o continente americano. Aí que nós vamos ter a famosa viagem de descoberta da América. E aí, né, nós temos também em 1500 a chegada dos portugueses ao Brasil como um dos feitos importantes para nós, né? Mas essas grandes navegações, gente, veja, essas grandes navegações elas vão mudar propriamente o mundo, né? Vão mudar inclusive a Europa, porque a Europa passa a ser extremamente rica, né, a partir da exploração do continente americano e do continente africano e asiático. É bom a gente ter em mente isso, que os portugueses eles foram conquistando terras na África e conquistaram terras também na Ásia. E os espanhóis conquistaram terras no continente americano. Né? Desculpe o bocejo aí. Mas então é isso, gente.